webinar mais uma webinar que a gente está realizando aí, falando de espaço confinado. Hoje, falando mais especificamente dos de equipamentos de pré-engenharia, que é um foco bem importante, até mesmo por causa de novas legislações que estão surgindo aí, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a proposta, né, da nova NBR. A gente fala justamente sobre resgate, vou estar mostrando algumas soluções, né, para que a gente possa estar fazendo possíveis resgates em espaço confinado, sem precisar entrar em um espaço confinado, né, sem colocar outras pessoas em risco. E esse equipamento de pré-engenharia nos ajuda muito com esse assunto, com esse tema, né, de resgate, que até, ao meu ver, é onde as pessoas têm bastante dúvida ainda em relação ao espaço confinado quando se fala de resgate. Tá? Primeiramente, vamos começar com algumas notícias, né, não muito boas, algumas estatísticas aí que não são muito boas para a gente que trabalha com espaço confinado. Então, tem uma estatística nos Estados Unidos que fala que morrem 96 pessoas a cada ano em trabalho de espaço confinado. Tá? Isso saiu da OSHA de 2005 e 2009. Né? No Brasil, nós temos aí em torno de 106 pessoas que morrem em silos, soterrados, engolfados. Tá? E essas mortes normalmente ocorrem em virtude da gente não ter um bom plano de resgate, ou falta equipamentos para o resgate, ou não tem pessoas preparadas para o resgate. Tá? Então, são números aí preocupantes, né? São números preocupantes, e então vale a pena a gente pensar um pouquinho nessa questão de resgate quando se fala em espaço confinado, que é uma área extremamente perigosa, com diversos riscos e tudo mais, né? Então, para saber, assim, só pincelando um pouquinho, alguns riscos que a gente encontra no trabalho em espaço confinado, tá? Então, a maioria deles é falta de oxigênio ou excesso, presença de gases, vapores inflamáveis, intoxicação por substâncias químicas, infecção por agentes biológicos, engolfamento, soterramento, queda, choque elétrico, e aprisionamento, afogamento e diversos outros ali que a gente encontra. Isso depende muito de cada indústria, de cada processo produtivo que as indústrias e as empresas têm, certo? E com base nessas gamas, assim, de diversos riscos, então a gente sempre está exposto a eles e sempre está sujeito a algum tipo de acidente. É lógico, a gente sempre faz o melhor, faz uma boa análise de risco, faz um bom preenchimento de PET, faz lá os DDS para os trabalhadores, faz o inventário de espaço confinado e tudo mais, justamente para tentar ter o controle máximo desses riscos para que o acidente não ocorra. Mas, infelizmente, a gente tem outros fatores que também contam, né, que a gente nunca sabe, de repente, o que passa na cabeça de quem está fazendo o trabalho, de repente está com um problema psicológico, às vezes tem um problema de saúde, vai lá fazer atividade e acaba sofrendo um acidente, né? Então, são situações aí que a gente tem que pensar, né? E aí, dentro dessas situações, desses riscos, a gente tem em torno de 61% dos riscos em espaço confinado são referentes aos riscos físicos, tá? Então,
queda, engolfamento, preso, batida contra, né, e vários outros aí que a gente consegue identificar no decorrer do dia a dia, no decorrer das nossas atividades diárias, certo? E os outros 34% dos riscos são referentes a atmosferas perigosas, risco químico, tóxico, a deficiência de oxigênio, a poeira, combustível, vapores, né? E, então, essas são as grandes preocupações que a gente tem quando se fala dos riscos em espaço confinado. Tá? Quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas que são os trabalhadores de espaço confinado? Supervisor, vigia, trabalhador autorizado e uma equipe de resgate. Tá? Então, todas as pessoas, como o nosso tema aqui é resgate, tá? Então, todas as pessoas que fazem parte da equipe de resgate, elas têm que ter, isso é normativa, tá? Tanto na NBR 16577, quanto na NR, ela traz essa questão, que a equipe de resgate, ela tem que ter, pelo menos, o treinamento de 16 horas de espaço confinado. Tá? Não é apenas o resgate, não é apenas ser resgatista. Eu preciso ter o conhecimento de espaço confinado. Por que a equipe de resgate precisa ter esse conhecimento? Então, a equipe de resgate precisa desse conhecimento mais do que nunca, em virtude de que tem uma outra estatística, um outro número que não é muito bom também, onde 60% das vítimas de espaço confinado são de socorristas. Tá? Então, morrem muito mais pessoas tentando resgatar um ao outro do que entrantes. Né? E aí tem uma série de fatores, né? O nosso fator psicológico é por instinto. Então, a primeira coisa que você vai fazer, que o vigia vai tentar fazer, que o supervisor vai tentar fazer, é tentar tirar o colega de lá que trabalha 10, 15 anos, é meu amigo, vai na minha casa, às vezes é padrinho de casamento, etc. Então, ele gera um laço afetivo. Tá? E aí é onde ocorrem as outras mortes. Tá? Então, por isso que a equipe de resgate, ela tem que estar preparada, ela tem que ter o conhecimento, tem que saber a hora certa de agir, ok? E aí a gente busca soluções mais adequadas, soluções mais precisas, soluções que garantam que eu consiga tirar a pessoa de lá sem ter que entrar ou sem colocar outras pessoas em risco. E é justamente esse ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje, que são os equipamentos de pré-engenharia. Tá? E dentro disso tudo, nós temos também a NR1, o item 1.4.1, que fala o seguinte: determinar procedimentos. Então, quais os procedimentos que eu tenho, o que deve ser adotado dentro da empresa caso ocorra algum tipo de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Ok? Então, como proceder em caso de acidente? A NR 33 e a NBR 16577, que falam de espaço confinado, elas colocam que a equipe de resgate, ela pode ser pública, privada, ou composta de uma equipe de dentro da própria empresa. Tá? O que a maioria das empresas fazem? Usam o público. Tá? Usam o público. E aí eu tenho outros problemas. Quanto tempo o bombeiro vai levar para chegar até a minha empresa? O bombeiro faz rapidinho, ele chega em 5 minutos porque ele está do lado da empresa. Beleza, o que acontece com uma pessoa que está 5 minutos sem conseguir respirar? Ou o que acontece com uma pessoa que está 5 minutos com uma fratura exposta e tem uma hemorragia? Então, são coisas que a gente tem que pensar como fazer isso de uma forma mais rápida. Tudo bem, a norma fala lá que o método que você vai acionar, se vai ser público, se vai ser privado, ou como vai ser o teu resgate, ela fala que cabe a tua análise de risco. Porém, se eu coloquei na minha análise de risco algo o público, por exemplo, coloquei lá resgate público,
e a pessoa faleceu ou teve danos mais graves, porque o atendimento não foi rápido o suficiente, um possível processo vai chegar para você e vai falar assim, a tua análise de risco não foi de acordo. Você não fez uma análise de risco corretamente. Tá? E aí, falando de resgate, emergência, dentro da NEC 33, ela fala que assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis, né, e que os meios para acioná-los também estejam operantes. Okay? Então, assim, eu preciso do público, mas o público não vai estar disponível para você por 24 horas ou 5 horas, que é o tempo que vai levar o serviço. De repente, no momento que aconteceu o acidente, o bombeiro pode estar muito próximo da sua empresa, mas só que no momento que ocorreu o acidente ali dentro, você acionou o bombeiro, mas o bombeiro está atendendo uma outra ocorrência. E aí ele vai levar mais de meia hora para chegar na sua empresa, meia hora, 40 minutos. E aí, o que acontece com essa vítima? Outra questão que nós temos é que, durante a emissão da permissão de entrada de trabalho, o supervisor de entrada deve contatar a equipe de salvamento responsável pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros. Ou seja, antes da ocorrência, antes da entrada, antes do trabalho do espaço confinado, eu preciso avisar a equipe de resgate, está acontecendo um trabalho no espaço confinado, no espaço XY do setor D. Que do lado do inventário, vocês têm que ter esse mapeamento dos espaços confinados. Então, como você já tem o inventário do espaço confinado, você vai chegar e falar assim, serviço, duração de 3 horas, vai iniciar daqui 1 hora no espaço X do setor D, área H, sei lá. Aí é vocês que vão dar os nomes para os espaços confinados de vocês, de acordo com a área, setor, enfim. Tá? A NR33, ela também fala o seguinte, descrição dos possíveis cenários de acidentes a partir da análise de risco. Tá? Descrição das medidas de salvamento. Tá? Então, tem que ter, além de ter esses cenários já descritos, que vai estar lá no inventário de vocês, quais são as descrições, quais as medidas de salvamento para cada espaço. Né? Porque, assim, os espaços têm layouts diferentes, têm formatos diferentes, têm diâmetros diferentes. Então, eu vou usar o tripé. Beleza, mas o tripé atende. Então, esses pontos a gente tem que pensar. Seleção técnica de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação, de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte da vítima. É nesse ponto, para nós hoje, dentro do tema, que vem, que é o principal desse item da norma. Porque a gente vai falar do equipamento. Certo? Eu tenho os equipamentos corretos? Como selecionar o equipamento? Eu costumo falar que se eu fiz um bom inventário lá no início, quando eu comecei a mexer com os espaços confinados, eu tenho um bom inventário, eu vou saber exatamente quais equipamentos eu vou utilizar, como que eu vou utilizar. Tá? E a ideia é sempre facilitar. Por que facilitar? Porque a gente tem várias pessoas dentro da empresa, tem pessoas que têm um grau de instrução maior, tem pessoas que têm um grau de instrução menor. Tá? Então, não adianta pegar um sistema de resgate ultra lá, com um monte de equipamento, um monte de coisa para fazer, e pegar um cidadão lá que tem um grau de instrução mais baixo, ou não tem, ou até tem um grau de instrução mais alto também, só que ele não tem a familiaridade com aquele equipamento, não tem um treinamento frequente de como utilizar aquele equipamento. E aí, consequentemente, ele pode montar errado, vai fazer errado, na hora de tirar a vítima de lá, vai dar errado, e aí complica ainda mais a circunstância e faz aquele aumento lá dos acidentes de pessoas tentando resgatar, aumentar. E aí entra para aquela estatística. Ok?
A NBR 16577, ela também traz um conceito de autorresgate. Né? O que é o autorresgate? Conjunto de ações necessárias adquiridas mediante do quê? Treinamento. Tá? Às vezes as pessoas fazem lá um treinamento de resgate, mostrado as questões de autorresgate, você sabe como fazer esses autorresgates, você sabe sair do espaço confinado sem a ajuda de ninguém, né? Porém, você chega na empresa, não faz outros treinamentos, e aí daqui 1 ano, 6 meses, ocorre alguma situação, aquelas técnicas que você aprendeu lá no treinamento, caem no esquecimento, e aí eu não sei mais fazer. Tá? Então, o treinamento para resgate é algo que tem que ocorrer sempre, é algo que tem que ser rotina. Então, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, aí, para tentar ficar com aquelas situações, aquelas técnicas sempre frescas na cabeça, para que a gente possa estar executando uma manobra no momento em que for realizar esse resgate e fazer com que a vítima saia bem de dentro do espaço. Ok? Então, para que as pessoas, de forma autônoma, saiam de dentro do ambiente, né, de risco no espaço confinado, ou alcance o socorro após a ocorrência de acidente. Tá? Um outro item que a NBR também traz, o 11.2, que é o sistema de resgate. Então, os sistemas de resgate é para facilitar a retirada de pessoas no interior do espaço confinado. Tem que uma equipe de resgate precisa de entrar nesses. Tá? Podem ser utilizados movimentadores de pessoas, atendendo aos princípios dos primeiros socorros, desde que não prejudiquem a vítima. Okay? Então, desde que a vítima não saia pior do que ela está, vamos dizer assim. Okay? Então, pensando nessa questão do que a norma está falando ali, a gente tem alguns recursos, né, como os guinchos, trava-quedas retráteis, trava-quedas retrátil com guincho, onde você pode instalar em monopés, pode instalar em tripés, e que possa atender aí uma grande parte, que possa atender os espaços confinados da minha empresa. Tá? Mas como que eu vou saber qual desses equipamentos é o melhor? Um treinamento pedindo ajuda para o teu fornecedor, pedindo ajuda para o fabricante, manual de instrução, procura saber em vídeos, procura lá, não comprei, como é que eu faço para saber a diferença, tá? Então, procura informação com o fabricante, procura treinamento com o fabricante, procura saber mais sobre ele para ver se ele vai atender a tua necessidade. Tá? Mas, normalmente, essa situação de guinchos, ela atende basicamente todos os espaços confinados. Tá? Porque os guinchos, eles servem para o tripé, servem para o monopé, servem para dá para colocar em várias circunstâncias aí. Tá? E para que eu tenha um sistema de resgate, eu preciso de quê? Ponto de ancoragem. Né? Para que eu possa colocar esses guinchos, esses tripés, eu preciso de pontos de ancoragem. Como é que eu vou fazer para colocar um guincho lá se eu não tenho onde pôr? Ok? Então, aqui a gente tem um sistema avançado de ancoragem para espaço confinado. Tá? Tem os monopés, tem os 5 peças, que a gente chama, que é essa primeira figurinha aqui. Tá? Assim, a gente consegue adaptar eles basicamente para todos os espaços confinados. Tá? Não vou dizer para todos, porque de repente tem alguma situação que não tem espaço, então, por isso que eu falo, eles se adaptam a uma boa parte dos espaços confinados. Tá? A estrutura dele, ela pode ficar mais larga, pode ficar mais alta, pode ficar mais estreita, então eu consigo estar fazendo vários ajustes aí nessa estrutura para que eu possa colocar
o meu sistema de resgate, o meu sistema de entrada. Muitas vezes o próprio sistema de entrada pode ser um resgate. Então, por exemplo, a única coisa que eu preciso ter em mente é o seguinte: eu preciso de um sistema de proteção primário e secundário. Tá? Caso o sistema de proteção primário venha falhar, entra em ação o secundário. E aí o secundário, ele pode ser o guincho, por exemplo. Né? Então, vamos colocar lá, eu estou com o guincho e o trava-quedas retrátil. Né? Vamos dizer que por alguma circunstância o guincho falha. Né? Ele vai precisar do retrátil. E aí é interessante o retrátil já ter um guincho também, né? Que é para o resgate. Então, no caso do sistema primário e secundário, teria um guincho, que seria o meu sistema primário, seria o meu sistema de entrada. O trava-quedas retrátil, ele pode se tornar um guincho de resgate, como o meu sistema de segurança. Então, se o meu sistema primário falhar, entra em ação o secundário, e como o secundário já tem um sistema de resgate embutido, eu já tiro o cidadão ali do espaço confinado, atendendo aquelas questões que a gente já comentou, sem que uma equipe de resgate precise adentrar no espaço, sem que pessoas precisem se expor ao risco para entrar e fazer o resgate. Tá joia? Então, resgate de não entrada. A gente tem um modelo ali, um sistema de contrapeso, tá? Onde, através de cinto de segurança, ou guincho, eu consigo tirar a pessoa de dentro do espaço confinado sem precisar entrar. Essa é a melhor situação que tem para espaço confinado. E aí vai ser a melhor circunstância, além de não ter a chance da gente entrar naquela estatística lá que 60% das pessoas morrem tentando resgatar uma outra. E aí nós temos um projeto de norma da ABNT, a NBR 16710, onde ela coloca o resgate industrial de nível básico, foco no quê? Uso em equipamentos de pré-engenharia, ok? E aí os treinamentos para esse tipo de nível básico para resgate, usando equipamentos de pré-engenharia, tem a carga variada. Tá? Ela varia, essa carga horária do treinamento, em virtude de que? De acordo com o plano de resgate de cada empresa. Tá? E aí eu tenho também, dentro da norma 16710, ela trata da questão do líder. Então, tem o industrial, que é o nível básico, e aí tem o líder, né? Ou o terceiro nível, né? Onde a qualificação prevê o uso de sistemas de pré-engenharia, sistemas pré-montados e montagem mecânica, e é capaz de realizar acesso à vítima de forma autônoma através de técnicas de progressão por corda. Aí eu já preciso de um treinamento mais avançado. Aí a norma já traz a ideia de horas para treinamento, no mínimo aí 32. Tá? Tem outro fator, que é o coordenador de equipe, certo? De nível avançado, de qualificação responsável por planejar, dimensionar planos de resgate, participa de manobras complexas, funções avançadas, okay? E aí o treinamento também para 32 horas. Tá? E o operacional, que pode entrar ali tanto no básico como no líder, né, onde que está, na verdade, está interligado aí os três ali, como vocês podem ver no fluxograma, né, a operacional, ele é especificado como segundo nível. A partir dessa qualificação, o treinamento será apresentado a equipamentos de pré-engenharia e sistemas pré-montados.
Tá? E a realização de progressão por corda. E aí já requer um treinamento de 24 horas. Tá? Essa aqui é um projeto de norma, tá? É a 16710, ela não foi publicada ainda, ela não está valendo, por isso que está ali projeto de norma, tá? Mas no futuro não muito distante, ela já vai estar valendo, e aí você já tem uma ideia de como vai ficar essa questão de resgate. Mas, a princípio, a gente, como a indústria, a gente vai dar preferência aí para essa questão dos equipamentos de pré-engenharia. E aí, o que vem sim nesses equipamentos de pré-engenharia? De acordo com esse projeto de norma, tem lá a definição deles, tá? Que são sistema de resgate, recuperação e evacuação projetados pelos fabricantes, cujo componente principal exerce uma operação manual ou automática para o controle de movimentação vertical com corda ou combinado por múltiplos componentes. Tá? Então, assim, vamos pegar um sistema de vantagem mecânica, por exemplo, onde eu preciso de corda, polia, etc. Esse já não entra nessa característica, porque eles já não são equipamentos projetados, eles já não são prontos, você já não compra ele montado, eu vou ter que levar lá, vou comprar lá as polias, vou comprar corda, vou comprar os blocantes, eu vou ter que montar ele. Tá? Então, isso não é um sistema de pré-engenharia. O sistema de pré-engenharia é o que vem pronto, o fabricante fez, montou, testou, pegou as certificações. Esse é o equipamento de pré-engenharia. Ok? E dentro desses equipamentos de pré-engenharia, a 3M, ela oferece aí a questão do RPD, que é o Respiratory Positioning Device. Né? Ele é um sistema simples, fácil de utilizar, ok? Então, eu posso utilizar esse sistema tanto para descida quanto para subida. Ele possui um bloqueio automático. Então, vamos supor que por algum motivo eu estou subindo ou descendo o trabalhador. Por algum motivo escapou a corda da minha mão. O sistema vai bloquear. E aí eu posso puxar ele lá novamente. Tá? A composição dele é de uma corda de 9,5 milímetros, a base de queimado. Tá? Ele tem um sistema de vantagem mecânica de 4:1. É um sistema pré-montado, extremamente fácil de utilizar. Tá? É o sistema de trava de emergência, que eu já comentei com vocês, alta resistência à corrosão. E quando eu compro esse equipamento, ele já vem com duas fitas não, já vem com as fitas de ancoragem e 2 mosquetões na bolsa de transporte. Tá? Então, é um equipamento bem completo, fácil de utilizar. Outro equipamento que nós temos é o sistema Roglis, o R550. Tá? Esse equipamento, para espaços confinados, são raras as vezes que eu vou ocupar. Tá? É algum espaço confinado muito específico, muito profundo, mais mineração, de repente, tem um poço lá, muito profundo mesmo, e de repente dê para utilizar esse equipamento tanto para descida quanto para o resgate. Tá? Porém, ele é um equipamento mais versátil, mais utilizado para altura, porque ele é mais para evacuação, emergência, né, descida, ele desce controlado, então, eu posso me soltar dele, por exemplo, estou numa altura lá, eu preciso sair daquela altura porque eu estou com risco, começou a ventar forte, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu preciso sair dali. Então, eu posso simplesmente conectar o equipamento na estrutura, conecto no meu cinto, e simplesmente me solto. Ele vai trazendo uma velocidade controlada. Tá? A corda dele também é de 9,5 milímetros, é um design leve. Ele possui um volante também para elevação de resgate embutido. Aí, tá? Alta resistência à corrosão,
terminais com cordas costuradas, sistemas de freio duplos e diversos comprimentos disponíveis aí para aquisição. Aí depende muito do que eu quero. Ele vem com a opção de você utilizar, como está no desenho ali do lado direito, para você utilizar ele com uma parafusadeira, né, para fazer mais rápido no resgate aí, ok? Mas para espaços confinados são algumas exceções muito raras, tá? Para espaço confinado, o que eu mais recomendo e que tem uma versatilidade muito boa é o RPD, tá? Mas conforme o espaço que eu tenho, como eu falei, profundo demais, alguma coisa do gênero, aí eu posso partir sim, sem problemas, para o R550. Então é uma questão de avaliação do local, tá? Por que vai da avaliação do local? Porque eu tenho os espaços de baixo risco, como esse, por exemplo, um local se pode ocorrer de ter algum tipo de vazamento, alguma circunstância aí que o gás venha e fique no nível inferior, né? Então a pessoa, o trabalhador, quando se abaixar lá, passar mal, tal, é uma situação mais tranquila para fazer o resgate. Ok. Tá. Aí nós temos o sistema de resgate industrial e o sistema de resgate técnico. Qual que é a diferença de um e outro? É a facilidade. É a facilidade, como as normas falam lá, tem que ter uma facilidade para retirar o trabalhador. Tá? Então, o resgate industrial, que é o que a NBR 16710 ela vem trazendo, ela fala da questão dos equipamentos de pré-engenharia. Por que ela fala desses equipamentos? Esses equipamentos fáceis, tá, de utilizar. O resgate técnico, eu já vou precisar de mais equipamentos. Então, eu vou precisar lá de descensores, vou precisar de ascensores, polia simples, polia dupla, placa de ancoragem, suível, enfim, outras circunstâncias, né? Sem contar da complexidade de treinamento para eu poder montar tudo isso, né? Porque o que acontece? Então, se pegar o equipamento de resgate industrial, ele já vem dessa forma, já vem pronto, não tem muito segredo. Tá? É só pegar, colocar na estrutura, prender no cinto e utilizar. Com pouca instrução de uso, eu já consigo montar o equipamento. Tá? Ele é autoexplicativo, então, às vezes, se tiver alguma dúvida, o próprio manual já esclarece. Tá? Diferente de um resgate técnico, onde eu vou precisar saber fazer os nós. Se o nó não ficar bem feito, corre o risco dele se desmanchar. A corda tem que estar em a corda tem que estar em perfeitas situações nas duas situações, tá, pessoal? A corda ela tem que estar sempre perfeita, tem que fazer a inspeção dela para ver se não está com algum tipo de dano, deformação, etc. Tá? Mas aí eu tenho que fazer nós. Eu vou usar um descensor. Como é que eu passo a corda nesse descensor? Tá? Aí a corda sai torcida. Aí tem atrito na hora de fazer o resgate lá, de puxar o cidadão ou de descer. Tem atrito de corda com corda porque tá torcida. E aí a corda, às vezes, não vai acontecer do dia para a noite, né? Mas com o tempo ela se atritando, ela pode vir a arrebentar, e se ela arrebentar no momento que estou descendo, que eu estou fazendo o resgate da vítima. Como é que eu uso esse suíro? O que é suíro? Que é um distorcedor, né? Que é para o sistema ficar... se a vítima girar, o sistema gira todo para não fazer com que as cordas fiquem todas torcidas, todas enroladas, não torcidas, enroladas. Tá? Então, é uma série de equipamentos que eu preciso ter o domínio, diferente do sistema industrial, que é o que a proposta da NBR
16710 traz. Ok? Aí, ó, tem outras situações, ó, risco médio. Então, como é que eu faço esse resgate? Ok? A pessoa desmaiou ali, como é que eu faço? Como é que eu puxo ela? Então, isso tem que estar pensando como fazer da melhor forma possível. E com o menos tempo possível também. Então, alto risco. Então, alto risco já vai envolver mais equipamentos. Imagina só, eu entrar no espaço confinado com um sistema de resgate técnico, onde eu tenho lá, no peito do trabalhador, que vai fazer o resgate do cinto. Então, eu vou ter lá conector, vou colocar uma polia dupla, um distorcedor, mais a máscara de ar, mais o cilindro de ar para fazer o resgate. Olha quanto equipamento eu vou ter ali praticamente no rosto do trabalhador. Ah, mas não dá para conectar nas costas? Tá, como é que eu vou conectar tudo isso na dorsal, sabendo que eu estou com um cilindro? Então, são pontos que a gente tem que pensar. O que é o mais fácil? O que é o mais prático disso tudo? Ter um plano de resgate é a melhor das circunstâncias também. Então, o que acontece? O plano de resgate ele deve ser esboçado durante toda a fase de planejamento e análise de risco da tarefa. Tá? Eu costumo sempre falar que quando eu tenho um bom inventário, quando lá no início, quando estou selecionando os equipamentos, estou conhecendo os espaços da empresa, estou classificando eles, eu consigo já fazer um bom plano de resgate também. Eu consigo verificar quais são os pontos críticos, quais são os gargalos, se tem, de repente, uma atmosfera explosiva, se tem um risco de engolfamento, risco de afogamento, enfim, todos aqueles outros riscos que a gente já conversou no início da nossa apresentação. Tá? Então, e o principal objetivo desse plano de resgate é remover de modo seguro o acidentado. Tá? Outra situação que pega bastante quando fala de resgate é que as normas ela colocam que a equipe de resgate tem que estar pronta para dar resposta. Tá? Então, isso é complicado. Tá? Por que é complicado? Porque o que é ser pronto para dar resposta? Eu tenho que fazer o resgate, eu tenho que fazer os primeiros socorros e eu tenho que encaminhar para o hospital. Muitas empresas deixam isso a critério da brigada de emergência. Tá? Só que a brigada de emergência, nos treinamentos deles, dificilmente tem um treinamento mais aprofundado de resgate. Tá? Por isso que entram os equipamentos de pré-engenharia, para facilitar esses brigadistas a fazer o resgate. E aí eu não preciso, como eu falei, os equipamentos de pré-engenharia, eu não preciso de muito conhecimento. Né? Ele é autoexplicativo. Eu olhando para ele, eu já consigo identificar mais ou menos como ele funciona. Tá? Então, eu preciso do básico do treinamento. Tá? Diferente do resgate, onde eu tenho polia, tenho corda, enfim, um monte de outros equipamentos aí. Tá? Então, aqui, ó, nós temos uma... Opa, desculpem, pessoal, esqueci que tinha um. Aqui nós temos algumas situações de equipamentos que a gente pode estar utilizando para o resgate. Tá? Então, ali eu tenho a questão dos cilindros, né, onde a norma, ela fala lá que para a equipe de resgate eles têm que ser
tem que entrar, na verdade, em conjunto autônomo, ok? Onde eu não tenho conjunto autônomo, ou eu estou muito distante, ou um cilindro vai ser muito pouco. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, o carrinho ali, né? Vocês podem ver, ele pode colocar até 2 cilindros, ele pode ir até 3 cilindros, tá? E aí eu consigo ter uma mobilidade maior. Por que uma mobilidade maior? Porque eu não tenho cilindro nas minhas costas, não tenho o peso do cilindro nas minhas costas, eu vou ter apenas o cilindro de fuga, que é o cilindro menorzinho preso na cintura. Tá? Caso aconteça alguma coisa com o sistema principal, eu aciono ele e saio. Tá? Então, essa que é a ideia de a gente estudar os equipamentos, saber o que tem de equipamento no mercado para estar facilitando aí a nossa vida no dia a dia. Tá? Como a gente está falando de resgate, né, então não tem como falar sobre resgate sem falar dos autônomos. Por isso aquela outra lâmina lá que eu trouxe alguns conceitos para vocês. Tá? E aqui nós temos a questão dos cilindros provavelmente que pode ser utilizado para IPVS, né? Ou como calibre IPVS, né? Ou para resgate, como a norma fala. Okay? E aí eu faço uma pergunta. Eu sempre preciso utilizar o equipamento de autônomo para resgate? Ó, então, a NR, ela fala que, lá na PET, ela diz que equipes de resgate precisa do conjunto autônomo. Tá? Porém, a própria norma fala que o empregador, né, o responsável técnico pelo espaço confinado, da empresa e tudo mais, pode sim fazer uma alteração da PET de acordo com as suas necessidades. Okay? Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho meu espaço, eu sei que não há probabilidade de ter nada lá dentro, eu sei que há probabilidade, não tem chance de não ter nenhum tipo de gás, não tem a deficiência de oxigênio, a vítima, inclusive, ela está até falando, né, ela só teve lá um mal-estar, etc., mas ela está falando. É preciso usar o conjunto autônomo nesse espaço? Aí é a tua análise de risco que vai falar. Tá? É algo que a gente já tem que pensar antes da entrada. Ok? Na hora que aconteceu o acidente, não adianta improvisar. É aquele velho ditado: o remédio na hora da morte não resolve nada. Então, assim, eu preciso ter essa ideia antes da entrada. Ok? E mesmo assim, eu tenho que estar preparado para as consequências, porque se der alguma coisa errada e o socorrista vier a ter problemas lá e depois numa conclusão, numa investigação, etc., foi comprovado que foi por falta desse recurso, quem fez a PET, quem fez a análise de risco, vai ter que se explicar. Tá? É um risco que vocês vão estar com ele na mão. Vocês é que vão decidir isso. Tá? E aí a questão dos treinamentos. Então, nós temos os treinamentos aí de supervisor, que é o que a NR fala, do treinamento normal, né, de supervisor de entrada de espaço confinado. São 40 horas, 5 dias. Então, esse treinamento é destinado ao público que vai fazer a liberação dos espaços confinados. Tá? O trabalhador em vigia, curso de 16 horas, 2 dias, e aí esses treinamentos é voltado a pessoas que vão trabalhar em espaço confinado. Tá? São as pessoas que vão vigiar
o espaço confinado e ter o controle ali, ficar dentro do detector de gás de modo full time, ok? E o treinamento de resgate, ok? A princípio, como a NBR, a 16710, ela não está publicada, então, a princípio, a gente ainda tem, a 3M ainda oferece o treinamento de 24 horas, tá, para espaço confinado, ok? Então, todos esses treinamentos, a gente vai trabalhar basicamente com tudo o que a gente falou hoje e anteriormente também. Né? Desde a primeira webinar que a gente fez lá de espaço confinado, onde a gente falou das normas, depois a segunda, onde a gente falou de acesso e responsabilidade, depois da semana passada, que foi de atmosfera exclusiva e ambientes de PVS, e agora essa de equipamento de engenharia. Então, todos os treinamentos, a gente vê todos esses quesitos, todas as pessoas entram no espaço confinado, utilizam o sistema do RPD, utilizam os 5PS, utilizam o guincho, utilizam o ar, ok? Então, todos os nossos treinamentos são bem completos aí nesse assunto de espaço confinado, ok? Aqui, pessoal, nós temos uma pequena avaliação do treinamento, tá? Nós temos uma avaliação de treinamento, ok? Quem puder responder, aí eu agradeço, tá? Eu agradeço, é muito importante para a gente. No início, eu até peço desculpas, porque eu acabei na empolgação aí de falar do assunto, eu acabei esquecendo de falar dos meus dois colegas que estão me assessorando aí, que é o Guilherme Dias e o Alessandro Luchinski. Tá? Desculpa, Guilherme, desculpa, Alessandro, na empolgação aí acabei esquecendo de falar que vocês iam estar respondendo as perguntas aí do pessoal. Tá? E aí eu deixo agora, que nós temos mais um tempinho ainda. Não sei como é que tá as questões de perguntas aí, Guilherme, Alessandro, tem muitas perguntas para responder, como é que tá aí? Ô, Batistão, Alessandro, tem algumas perguntas aqui, tá? Poucas, mas tem. Então, foi o Diogo Marques, ele fez a seguinte pergunta. Boa tarde. Para o resgate em asa de aeronave, existe algum equipamento específico? Poderia comentar um pouco sobre esse local de trabalho, que é pouco divulgado nos treinamentos, é pouco falado, né? Ele está se referindo à entrada, ao trabalho interno da asa, do avião. Uhum. Para a entrada, sim, a princípio, a gente não tem nenhum equipamento específico, a gente tem os equipamentos para montar uma linha de vida em cima da asa, na verdade, do avião. Para fazer trabalho dentro da asa de avião, o que não é muito comentado nos treinamentos? Porque não consegue-se muita informação, sabe? A única coisa que a gente consegue falar assim é para você fazer a inertização, entra com o cilindro, com os equipamentos todos intrínsecos, né? Então, questão de asa de avião é algo bem complicado, bem complexo aí, e infelizmente a gente tem poucas informações sobre ela. É até algo que a gente pode estar levando mais para frente aí para desenvolverem os equipamentos, de repente, não sei, Guilherme, essa eu vou pedir uma ajuda para você. Você sabe dizer se nos Estados Unidos tem alguma coisa de equipamento nesse sentido? Olha, Batistão, para o acesso interno, também não tem o registro. A gente tem o Mobilock, né, que são as ancoragens das superfícies da aeronave, mas para se ancorar, para fazer o acesso na parte de dentro da asa, realmente também não lembro. O Mobilock é aquela questão que eu estava falando para fazer a linha de vida em cima da asa, tá? Mas agora para entrar
está no espaço, eu não sei se tem alguma coisa nos Estados Unidos. No Brasil, eu sei que não tem. Pelo menos a 3M não tem. Tá? Agora, nos Estados Unidos, eu não sei se a gente teria alguma coisa para importar para cá. Porque eles são de casa para nós, Guilherme. Sim, tá anotado aqui. Mais alguma, Alessandro? Vamos lá. Tem sim. A Kemile Pereira, ela falou o seguinte: quando o espaço confinado não permite fixar esse sistema de resgate, como tanques que são localizados em lugares mais altos, né, de difícil acesso, qual seria a melhor forma a fazer isso? Que tipo de tanque seria? Se for um caminhão-tanque, por exemplo... Poderia ser caixa d'água, poderia ser um motor ou algo do gênero. Teria que verificar se eu tenho alguma outra estrutura para cima, ou desenvolver uma forma de colocar alguns pontos de ancoragem nessa estrutura. Não sei se é possível colocar esses pontos de ancoragem. Nós temos aí a questão dos monopés, né? Se for um concreto, alguma coisa do gênero, a gente pode fazer a instalação de um monopé e fixar esse monopé nessa estrutura. Se for um caminhão-tanque, de repente, utilizar algum sistema que a 3M possui de FlexiGuard, que a gente pode levar em vários setores. Se for algo mais elevado mesmo, como você está comentando aí, a gente teria que analisar a estrutura, ver se dá para fazer alguma instalação de um monopé. Eu tenho uma foto aqui, ó, deixa eu voltar à apresentação. Cadê ela? Seria similar, tá, a essa foto aí do lado direito. Tá? Aí a gente instalaria a base na tua estrutura lá, se possível, né? E faria essa instalação aí. E aí essa instalação a gente consegue colocar guincho, consegue colocar o RPD, consegue colocar um trava-quedas, a gente consegue colocar bastante coisa nessa estrutura aí. Tá? Só precisamos ver se a tua estrutura que você tem lá permite esse tipo de instalação. Próxima. Vamos lá, que deixa eu subir aqui, que agora no final surgiram várias perguntas. Deixa eu ver na sequência aqui, para não pular. O Antônio, numa caldeira de biomassa grande, onde utilizamos o próprio exaustor para trocar a atmosfera, análise de risco é ok? Essa foi a pergunta dele. Tá. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Você pode ler para mim de novo, Alessandro, por favor? Numa caldeira de biomassa grande, onde utilizamos o próprio exaustor para trocar a atmosfera. Eu penso, né, ele não está escrito isso, mas eu penso que depois ele colocou análise de risco. Estando na análise de risco, é ok trabalhar dessa forma? Tem que avaliar. Esse exaustor, por exemplo, é suficiente para remover os contaminantes que está dentro? Dentro da NBR 16577, ela fala um pouco dessa questão da ventilação e ela traz um cálculo lá para eu fazer a troca de ar dentro da atmosfera, dentro do espaço, para fazer a alteração da atmosfera. Então, teria que verificar essa questão desse cálculo que está lá na NBR, tá? E aí você vê qual que é a vazão desse exaustor, né? Qual o quanto de ar, né, que exaure esse exaustor por hora,
e aí chegar à conclusão se é o mais adequado ou não. Tá? Aí tudo isso tem que ver o diâmetro do meu espaço, quantos metros cúbicos esse espaço tem, né? Qual é a vazão desse exaustor, né? Qual que é a capacidade que ele tem de exaurir, né? E quantas trocas de ar ele faz por hora, e aí com base nisso eu tenho que saber meu contaminante também, qual que é a concentração do meu contaminante. Tá? Mas lá na NBR 16577, ela traz uma tabela que fala exatamente esses 4 pontos que eu falei. Aí você vai pegar o quê? Para saber, você vai pegar lá o número de trocas de ar que eu quero, tá? Multiplica pelo volume, ok? Multiplica pelo volume, vai dar essa conta vai dar a vazão do exaustor, tá? E vamos supor lá, você precisa fazer 30 trocas de ar, né? E a conta lá no teu espaço, tudo mais, deu 2.500 metros cúbicos por hora. Então, o teu exaustor tem que fazer isso, tem que fazer os 2.500 metros cúbicos por hora. Tá? Esse é um exemplo assim, que eu estou dando grosseiramente, tá? Para você tentar entender como que é essa questão da exaustão e da insuflação. Ok? Então, dá uma olhada lá na NBR, que ela traz mais detalhes sobre isso. Okay? Depois eu tenho o registro do seu e-mail aqui, aí qualquer coisa eu mando mais algumas informações para você mais para frente. Ali. Ok? Certo. O André Eduardo Batista, Adriano, ele perguntou: os riscos químicos, físicos e biológicos dos espaços confinados devem constar no PPRA? Sim, tem que constar. Porque o PPRA ele é a base do PCMSO. E aí o PCMSO ele vai pegar o médico lá que vai fazer o PCMSO, ele vai pegar o PPRA, vai ver qual o risco que eu tenho. Tá? Aí, com base nesses riscos, ele vai pedir para fazer os exames. Então, se eu não coloco esses riscos lá no meu PPRA, o médico não vai saber que eu tenho esses riscos. E aí pode ser que o médico deixe de fazer algum exame importante no trabalhador, porque você não colocou essa informação no PPRA. Próximo. Certo. Vamos lá. O Vinícius Domingues. Foi mostrado uma forma bem mais fácil e segura para resgatar em espaço confinado. Porém, já temos alguma estimativa de preço, comparação entre as duas alternativas, no caso, o técnico e o pré-engenhado. Sei que quando falamos em salvar vidas, não tem preço, porém entendo que é um ponto a se avaliar. Essa questão a gente pode responder para você depois por e-mail, tá? Porque agora de cabeça eu não sei te responder. Não sei se você, Guilherme, tem agora de cabeça essa informação, até porque eu particularmente não tenho acesso a valores, né? Então não sei dizer. Na verdade, né, a gente foca mais na parte técnica, os preços. Aí cada distribuidor, cada canal de venda pratica o preço que ache adequado. Justo, né? Uhum. Então, se precisar, a gente pode indicar alguns locais onde ele pode encontrar o equipamento, mas nós não somos as melhores pessoas aí para passar preço. Depois a gente pode mandar algumas informações por e-mail, passar uma listagem. Depois a gente deve ter a sua região ali também, quando você fez a inscrição no webinar, deve ter a tua região, e a gente vê alguns distribuidores, algum canal, ou de repente até o representante da região, para estar entrando em contato contigo. Porque agora sim a gente não consegue te responder isso. Próximo, Alessandro. Vamos lá, Adriano. O Marco Aurélio, ele fez uma pergunta aqui, vamos ver se eu...
Quais os principais fatores de não conformidade no que toca aos fatores pessoais de insegurança capazes de contribuírem de forma tão significante com o percentual de acidentes com socorristas? Na verdade, assim, talvez eu não tenha me expressado bem quando eu passei essa informação. Quando eu coloquei ali da questão que a maior parte que uma boa parte dos acidentes ocorrem com socorristas, não são socorristas profissionais, tá? Talvez eu tenha falhado nisso, te peço desculpa. São por pessoas como vigia, como supervisor de entrada, que leva-se muito pela emoção, né? Como eu falei, às vezes é colega de trabalho. Hoje em dia a gente sabe que tem empresas aí que tem pai, filho, neto, filha, todo mundo trabalhando na mesma empresa, fazendo várias funções, aí de repente encontra o filho lá no espaço confinado, desmaiado. Qual que é a primeira reação do pai? É tentar lá resgatar o filho, né? E aí vai lá e fica também. Então, foi nesse sentido que eu falei. E isso é natural do ser humano, tá? Não precisa nem ser parente. Pode ser um amigo, trabalha lá 10, 15, 20 anos com a pessoa. É a questão do psicológico. Então, tem que fazer... A norma tem um ponto que ela fala para você deixar as pessoas... em dia, em relação aos riscos, né? Tem vários treinamentos falando dos riscos. E eu comento sempre para fazer isso em forma de DDS e apresentar essa questão do psicológico, sabe? Então, deixar muito bem claro essa questão do psicológico, não entrar no espaço confinado, ao menos que você faça parte da equipe de resgate, que você tenha os equipamentos de resgate, ok? E a maior parte acontece porque as pessoas também acham que nunca vai acontecer, que o cara só passa mal, vou lá pegar ele rapidinho, né? Então, às vezes, ignora um pouco os riscos, né? Então, seria basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas um dos principais fatores que causa esses acidentes é o fator psicológico da pessoa. Que vê um colega, alguém que gosta, alguém que tem um certo carinho, é o fator psicológico. Vai entrar lá e vai tentar resgatar e vai ficar. Beleza? Tudo bem. Próxima é o Rafael Carvalho. O supervisor e o vigia de espaço confinado podem ser a mesma pessoa? Aí nós temos uma divergência de informações. Por que nós temos uma divergência de informações? Porque a NBR 16577, ela fala que não. A NR 33, ela fala que pode. Tá? Então, como a NBR ela é mais atual, ela é mais recente, a NR não foi atualizada em relação a ela. Tá? E aí você, o que eu posso falar para você fazer? É colocar isso na tua análise de risco, verificar quais são as circunstâncias, e se você, na tua análise de risco, etc., concluir que não tem problema, que não vai dar nenhuma alteração, que não vai exigir nada mais do supervisor, etc., não viria problema. Tá? Mas só para você ter essa informação, nós temos duas normas, uma NBR e a outra NR. Uma fala que pode, a outra fala que não pode. Tá? Então, só tomar cuidado aí nessa questão, para que não confunda-se as duas posições, tá? Ao meu ver, não teria problema. Desde que o supervisor fique ali naquele espaço confinado, que ele não saia para ir no outro, né? Que ele seja exclusivo daquele espaço. Próximo, Alessandro. Certo. O Jorge Luiz Gomes perguntou: gostaria de saber se a 3M tem alguma literatura ou treinamento a respeito de resgate em turbinas eólicas.
Posso responder, Adriano? Nós temos sim, tá? Temos treinamentos para a parte eólica, treinamento trabalho em estrutura eólica, assim como evacuação e resgate também, tá? Eu vou colocar na resposta, Jorge, o contato da Fernanda, que é de treinamentos. Então, mais informações, você, por gentileza, entre em contato com ela e ela vai te dar toda a base aí de informações necessárias, ok? Isso tanto para a cultura quanto para o confinado, tá? Exato. Qual kit para resgate em linhas de transmissão? Opa, tá me ouvindo? Na verdade, só ia completar lá a tua resposta, que indiferente do treinamento de altura e para confinado dentro de torre eólica. Perfeito. A Irlande perguntou assim, qual o kit para resgate em linha de transmissão? Em linha de transmissão, pode ser utilizado até o RPD. Só tem que ver como que essa linha é mais... Não, o RPD resolve o problema, o RPD, o R550, para uma evacuação, porque linha de transmissão normalmente são torres, né? Eu estava confundindo com linhas de poste, na verdade. Mas, então, a linha de transmissão você pode usar mais o R550 do que o RPD em virtude da altura. Tá? Em virtude da altura. O RPD dá para ser utilizado, porém, ele tem... Como ele é um sistema de 4:1, eu vou precisar de muito mais corda para ter a altura que eu desejo. Então, nesse caso, o R550 seria mais vantajoso. Certo. A Irlande perguntou mesmo, ela fez uma outra pergunta aqui na sequência. Dentro de transformadores, temos algum kit recomendado? Então, dentro de transformadores também é um outro problema. Tá? A gente tem um cliente no qual eu faço treinamento de espaço confinado e eles têm uma série de dificuldades para acessar. Eu sei que tem um projeto, não sei como está esse projeto com a 3M e uma empresa e uma indústria de transformadores está embutindo já no próprio transformador, né? Está embutindo não, né? É um projeto entre a 3M e essa fabricante, tá? Para embutir uma base de monopé no próprio transformador, tá? Os transformadores que já existem, a ideia seria colocar uma base para monopé, só que não dá porque os fabricantes não responsabilizam pela eficiência do equipamento depois. Porque essa base para o monopé tem que ser chumbada. Tá? Então, o que eu aconselho sempre lá para esse cliente que a gente faz treinamento de transformador? Coloque esse transformador em alguma base, debaixo de alguma base, de alguma estrutura, onde eu consiga fazer um ponto de ancoragem, né? Só que também tem uma outra questão que dentro do transformador é muito apertado, né? Então eu tenho que tomar cuidado até mesmo utilizar um RPD, porque conforme que eu uso o RPD, eu vou puxar lá o trabalhador, eu posso estar machucando ele severamente, por causa do espaço que é dentro do transformador, né? Então, dentro do transformador é mais ou menos similar àquela outra pergunta da asa do avião. É mais ou menos a mesma circunstância aí. Tá? Mas tem estudos, tem projetos aí com essa fabricante para já vir de fábrica uma base de monopé. E se isso for finalizado e tudo mais, futuramente vai ser bem vantajoso para quem trabalha com isso. Próximo, Alessandro. Tá, vamos lá. O Douglas Magalhães. Qual a melhor opção para instalação
da base do monopé em grades vazadas? Aí tem que dar uma olhada na grade, porque nós temos vários modelos de monopé. Monopé é basicamente o mesmo, tá? E a gente tem vários modelos de base, tá? Então teria que dar uma olhada nessa grade, teria que ver a resistência dessa grade, se a resistência dela comporta. Então a gente teria que ir até o local para dar uma olhada nisso, para ver se a gente até mesmo ver se a gente tem algum modelo que sirva para essa grade, né? Eu acredito que tenha modelo, porque tem algumas indústrias farmacêuticas que elas compraram umas bases de monopé, tá, para colocar nessas grades vazadas. Tá? Então, eu sei que tem algumas indústrias que tem o monopé nessas grades vazadas. A gente teria que ir até o local para dar uma olhada nela. Tá? Mas provavelmente tem como sim. Agora, qual modelo específico que vai ali, a gente teria que verificar. Próximo. Estava falando no mudo aqui. O Antônio está se referindo a uma questão que você estava falando do acesso ao resgate. Ele está falando assim, mesmo assim temos que usar o equipamento IPVS. Acho que dá para reforçar sobre essa situação que você comentou, sabe? Uhum. Então, é o seguinte, o equipamento de autônomo, a norma fala que você tem que ter. A própria PET, se você pegar o modelo da PET, tanto da NR quanto da NBR, que é o mesmo modelo, você vai ver lá que tem a obrigação do equipamento de resgate. Lá não tem nem a opção de não se aplica. Ou é sim ou é não. Né? E a gente sabe que não pode ter dentro da PET. Tá? Então, torna-se obrigatório. Ok? Porém, se eu sei e eu tenho um laudo, se eu tenho a convicção, se eu consigo provar que no meu espaço confinado não tem a menor chance de ocorrer uma deficiência de oxigênio, se não tem a menor probabilidade de ocorrer a formação de gases dentro do espaço, eu não vejo o motivo de utilizar o equipamento IPVS, tá? O conjunto autônomo. Porém, se acontecer qualquer circunstância que saia do normal e que numa possível investigação de acidente for comprovado que isso ocorreu por falta do equipamento, pode sim ter problemas. Tá? Podemos ter alguns problemas aí. Certo? O José Carlos Júnior, ele acabou saindo, mas a pergunta dele é bem interessante. Existe algum equipamento que possamos ligar 2 colaboradores simultâneos? Sim. Tanto o RPD quanto o R550. Tanto o RPD quanto o R550. Só que daí eu tenho que pegar o modelo específico, tá? Porque tem 2 modelos. Tem o modelo para uma pessoa e 2 pessoas. A Simone, como faço para minimizar os riscos no resgate, na caldeira de força em um vazamento com amônia? Aí nós temos uma caldeira com vazamento de amônia. É complicado falar dessas circunstâncias, porque a gente tem que imaginar como que está a caldeira.
né, que posição que ela está, onde que é a boca de entrada. Então, é um pouco difícil da gente falar assim, porque eu estou imaginando aqui a tua caldeira, tá? Mas, primeiramente, o modo de minimizar os riscos da equipe de resgate é questão de conjunto autônomo, tá? Por causa do vazamento de amônia, ok? Conjunto autônomo, ter sempre algum equipamento conectado com os resgatistas do lado de fora, tá? Que qualquer circunstância, qualquer coisa, a gente consiga tirar eles de lá o mais rápido possível, ok? Então, essa é a forma que eu vejo, imaginando lá a tua situação, tá? Porque eu não sei se tem ponto de ancoragem, se eu tenho que instalar um ponto de ancoragem, como é que está isso, tá? Mas o legal, o ideal é que eu sempre tenho um ponto de ancoragem, o trabalhador, o resgatista sempre preso no equipamento de resgate, tá? Caso aconteça alguma coisa, deu problema no cilindro. No cilindro não vai dar problema, né? Mas vai que aquela situação da lei do Murphy, né? Quando a medida da lei errado, dá na melhor posição, na melhor circunstância possível. Então, vamos imaginar que deu algum tipo de problema lá, ele ficou sem ar, no cilindro, etc. Como é que eu faço para tirar ele lá o mais rápido possível? Então, por isso, sempre conectado a um sistema de resgate. Certo. Eu vou selecionando algumas perguntas aqui que no final o pessoal escreveu bastante, tá, Adriano? Então, o Cláudio, ele tinha perguntado alguma coisa sobre o slide 21. Ele está falando assim, há uma classificação em norma desses riscos, que é baixo, médio e alto? Não, isso daí é a tua análise de risco. Isso daí é a tua análise de risco que vai te dizer. Tá? Por isso que eu falo sempre, o inventário do espaço confinado é que vai te dizer deixa eu voltar lá na lâmina que ele está falando, que daí eu acho que eu... Aqui, por exemplo, risco alto. Por que a gente fala que isso é um risco alto? Porque, assim, primeiro, eu de fora do espaço confinado, eu não consigo fazer a medição dos gases de todo o espaço, tá? Porque se eu colocar a sonda do detector de gás, por exemplo, eu não vou conseguir colocar com que a mangueira vá para o lado direito e que ela vá para o lado esquerdo. Então, eu não sei o que tem lá dentro. E quando eu não sei o que tem lá dentro, automaticamente é um ambiente PVS. Então, o ambiente PVS sempre é um risco alto. Tá? Aqui é a mesma circunstância, médio, porque ele vai de uma certa altura ali, porém, eu até consigo fazer uma medição, porque não é tão profundo, não é amplo essa galeria. Né? Ela tem uma barreira ali que se torna um pouco mais fácil. Mas quanto a isso, não tem norma que fala dessa classificação. O que vai definir isso é lá o teu inventário de espaço confinado e a tua análise de risco. Tá? Isso quem vai definir é você lá na hora de executar as atividades e elaborar o teu plano de emergência e elaborar o teu inventário de espaço confinado. Ok. A Luciana Vilela perguntou o seguinte, o ar armazenado dentro do cilindro tem prazo de validade? Olha, o ideal é que a gente troque ele uma vez por ano. Tá? E lembrando que quando eu for carregar, eu tenha da empresa que vai fazer a recarga, eu tenha o laudo de que o ar seja grau D, né? Que seja um ar puro, um ar respirável, um ar limpo. Então, quando eu for recarregar o cilindro, é ideal que eu pergunte para a empresa que vai fazer a recarga se esse ar é um ar de grau D. Tá? Se é um ar puro, um ar limpo para respirar. Ok? Mas não, assim, não fala
de validade do ar. A gente recomenda que se troque uma vez por ano. Próximo. Nós temos mais o Adroaldo, vamos lá que estamos no final. O Adroaldo perguntou o seguinte: de acordo com o fabricante, esses equipamentos de pré-engenharia necessitam de uma higienização e alguma manutenção? Sim, precisa. Precisa de manutenção, precisa de inspeção. Posso lavar a corda com água, um sabão neutro, secar na sombra, né, manutenção. Eu agora não estou lembrado no manual o que ele fala, na verdade, sobre a inspeção se é anual. Mas ele tem manutenção e tem inspeções também que a gente deve fazer diariamente, na verdade, né, porque é um sistema de segurança, então toda vez antes de utilizar, eu verificar se está funcionando, se as travas estão funcionando, se a corda está em boas condições. Então tem sim, tem manutenção e tem inspeções também que a gente deve fazer no dia a dia. Certo, só contribuindo com a sua resposta aí, Adriano, o RPD, você deve fazer a inspeção antes de utilização e tal, e aí a gente recomenda uma inspeção periódica. Essa inspeção periódica, ela deve ser feita no mínimo por uma pessoa competente, pegando o manual como parâmetro para poder fazer o checklist dessa inspeção. O R550, ele funciona um pouco diferente. Então, você deve fazer essas inspeções e a cada 5 anos é necessário fazer como se fosse uma manutenção no equipamento. Tá? Essas são as diferenças. Só para contribuir. Tá? Aproveitando essa também, eu lembrei que o R550 também tem a questão de descidas também, né? Tem os ciclos dele lá e tudo mais, está tudo especificado no manual. Vamos para o próximo? Vamos lá. Boa tarde. O multigás, quais os cuidados e manuseios que devemos ter? Repete, por favor. Cortou o áudio, eu não entendi. Referente ao multigás, quais os cuidados e o manuseio que devemos? Bom, o detector de gás, eu tenho que tomar cuidado com o impacto, né? Tenho que tomar cuidado ao colocar ele próximo de rádio, porque ele pode dar interferência, ele pode ter interferência de radiofrequência e dar uma medição que não seja a ideal. Então, o legal é que se você estiver usando detector de gás e um rádio de comunicação, por exemplo, o ideal é que você deixe 30 centímetros de distância um do outro, tá? Se eu tomar cuidado também, se eu sei que eu tenho lá um ambiente com uma concentração muito grande de determinado produto, tá? Também eu tenho que tomar cuidado no colocar o detector de gás, porque daí o sensor dele ele vai saturar, ele tem que mandar para manutenção. Fazer os feed testes antes de cada uso. Os feed testes não, desculpe, não é feed teste não, é o bump test, tá? Que é o teste com o cilindro de gás padrão, né, onde que eu vou colocar o gás dentro do aparelho e eu vou verificar se o aparelho está fazendo a leitura de acordo. E se o aparelho não estiver fazendo a leitura de acordo, eu tenho que mandar para o fabricante para uma inspeção. Basicamente, resumindo, assim, a grosso modo, esses são os principais cuidados, tá?
Temos tempo mais uma, Alessandro. Bom, mais uma? Vamos lá, ou então. mais duas, né? Para 5 minutos. Né? Então, o José Luiz, ele está falando o seguinte, ó, ficou uma dúvida a respeito da informação sobre o vigia e supervisor, onde você, no caso, falou que podemos ser a mesma pessoa. Então, como eu comentei, a NR, que é a legislação, né, lembrando que a NBR, de certa forma, ela não é uma lei. Tá? Ela tem que ser respeitada, ela existe, a gente tem que respeitar ela, até porque ela está inserida dentro da NR, que é uma lei, certo? A NR, eu não lembro agora de cabeça o item que ela fala, que ela diz lá, o supervisor e o vigia podem ser a mesma pessoa, ok? Mas a NBR, ela fala que não pode, tá? Se for para a gente pegar dentro dos critérios de poder, vamos dizer assim, a NR fala que pode. Então, se eu estiver seguindo a NR, eu também estou dentro. A NR fala que pode. Se eu partir para o lado da questão de prevenção e pecar por excesso, eu não utilizo a mesma pessoa, porque eu vou estar contrariando a NBR. Então, se eu pegar pela forma mais restritiva, que é o que normalmente a gente faz em relação à norma, a gente utiliza sempre a norma mais restritiva, eu vou usar a NBR. Tá? Se você quiser usar a mesma pessoa, aí é o seu risco. Você que tem que avaliar o local, você tem que avaliar como que estão as condições de trabalho e se pode. Né? E se você tem essa circunstância. Okay? Então, por exemplo, se eu não for usar o supervisor para outro espaço confinado, tá? E o espaço que você não tem outra pessoa e etc., você pode colocar. Eu não vejo problema nisso. Só que se for para a gente seguir a forma mais restritiva, não faz. Tá? Usa duas pessoas distintas, até porque o supervisor não é obrigado a ficar ali no espaço confinado o tempo todo. Ele só vai abrir, né, abrir o espaço, vai fazer as medições, preencher a PET, todo mundo assina a PET, uma via para o trabalhador, outra via para o vigia, e outra via que contigo. E aí você vai ter os seus outros afazeres. Né? Então, o supervisor pode ser feito dessa forma. Okay? Então, eu, particularmente, por isso que eu falei que tem duas informações. Tá? Seguindo a NBR, não faz. Usa uma pessoa para ser o supervisor e uma pessoa para ser o vigia. Tá? Se for para seguir a NR diz que pode. E se for para pegar essa classificação que eu falei de questão de poder, a NR, teoricamente, ela tem mais poder do que a NBR. Tá? Certo. Última pergunta, então, pode ser? Pode. Tá, pessoal, lembrando que as perguntas que não foram respondidas, nós vamos enviar para vocês, tá? Por e-mail. Então, vamos lá. A Fernanda da Silva. Qual a durabilidade dos equipamentos de pré-engenharia? Tratando do RPD e do R550. A área de mineração tem alguma recomendação específica? Quais são as recomendações da 3M? Então, não tem algumas recomendações diferentes, não, tá? E quanto à questão de validade, a 3M, ela dá uma validade até para os equipamentos de maiores durabilidades, por exemplo, 5 peças, aí também a gente sabe que é um equipamento que a gente pode ter ele por resto da vida. Tá? Mas a 3M sempre dá no máximo aí 10 anos, tá? Para esse tipo de equipamento. Né? Ou quando não der manutenção, aconteceu alguma coisa, defeito, mas se eu tomar cuidado, fizer as manutenções e ele estiver funcionando bem, né,
vai utilizando. Esse não tem um... Aí, o único problema maior que tem nesses equipamentos é em relação à corda. Mas daí isso, perante manutenção e etc., a gente consegue fazer a substituição dela. Beleza? Algum comentário? Oi? Não. É isso, só reforçar, eu estou escrevendo também para o pessoal que nós vamos, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar. Tá beleza. Tá joia. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Tá? Acredito aí que no futuro não muito distante também a gente vai fazer outras webinars aí em relação aos assuntos de continuado. Tem algumas, dentro dos outros treinamentos aí que a gente fez, a gente pegou algumas informações, algumas questões que o pessoal quer que a gente fale. Hoje, com o que vocês me responderem, eu vou pegar de novo isso e a gente vai estar trabalhando em outros treinamentos aí dessa forma. Ok? Obrigado a todos. Tenham uma boa